Olá, seja bem-vindo à parte 2 do vídeo. Nesse vídeo eu mostrarei como criar a fronteira eficiente de Markowitz de dois ativos, do dólar e do Ibovespa. Vamos lá. Chegando aqui no arquivo Excel, onde a gente tem as informações sobre o Ibovespa e o dólar, que são os ativos escolhidos para fazer a fronteira eficiente de Markowitz. E eu fiz um corte aqui de 10 anos, eu peguei dados do Ibovespa de janeiro de 2012 a dezembro de 2022, tanto do Ibovespa quanto do dólar. Esses dados precisam estar compatibilizados, ou seja, mesmo dia. Aqui é o quanto a bolsa estava sendo, a pontuação da bolsa naquela época e o valor do dólar naquela época. Porém, para a gente fazer a fronteira eficiente de Markowitz, a gente não precisa desses valores exatos, a gente precisa da variação desses valores, do percentual, quanto variou esses valores. E para fazer isso, a gente vai precisar pular a primeira linha aqui. E aqui na variação do Ibovespa, a gente coloca igual, abre parênteses, o último valor em relação àquele dia. Por exemplo, se começa no dia 3, não seria o último dia não. Coloca aqui igual, abre parênteses. Como as informações começam no dia 3 e depois do dia 4, a gente pega o do último dia, o dia mais recente, que é o dia 4, dividido pelo primeiro dia, que foi o dia 3, fecha parêntese, menos 1. Pronto, deu Enter. Agora aqui dá double clique, que vai pegar todas as informações até 2022. E faz a mesma coisa aqui para o dólar. Igual, abre parêntese, o valor do dia 4 dividido pelo valor do dia 3, fecha parêntese, menos 1 e double clique. Essa coluna F aqui, W1, é W de peso, né, de inglês. É o peso do Ibovespa naquela carteira, na carteira. E W2 é o peso do dólar na carteira. E soma de W é a soma desses dois, que tem que ser igual a 100, ou seja, W1 mais W2 tem que ser igual a 100. Então, para isso aqui ser igual a 100, a gente vai começar primeiro colocando aqui 100% e aqui 0. E para manter isso até aqui zerar e cá aqui chegar a 0 e cá chegar a 100, a gente vai fazer o quê? Vai selecionar o valor de cima menos 0,5%. Acho que 0,5 fica interessante. E aqui o contrário. Igual o valor de cima mais 0,5%. Pronto. Aqui é só dar double clique ou arrastar aqui até chegar em 0. Deixa eu ver onde vai. 0 vai estar mais ou menos aqui. E aqui em cima é só dar double clique que ele vai parar lá no 0. Assim eu espero também. Não parou no 0. Tem que corrigir isso aqui. O que a gente faz? Chega aqui. Seleciona, Ctrl Shift, setinha para baixo, delete. Pronto. Temos meio caminho andado. O que a gente precisa agora é verificar se isso aqui tudo somou 100. Para verificar isso, a gente aplica um filtro. Não precisa, mas vamos aplicar um filtro aqui só para mostrar. Aí chega aqui. Vai ver que 1 é 0, que é o... Peraí, tem um igual a 0 aqui, então tá errado isso aqui. Tem um igual a 0. Ah, tem vários igual a 0 aqui. Pronto, delete. Aplica o filtro, volta aqui. Esse valor aqui a gente tira, células já não conta, todos estão igual assim. Pronto, pode remover o filtro. Agora a gente vai calcular a volatilidade, que é aquela fórmula que eu mostrei.
Não, na verdade a gente não calcula a volatilidade agora, a gente precisa calcular o retorno dos ativos e depois a variância desses ativos. Vou usar aqui o desvio padrão para facilitar o cálculo e a covariação dos ativos. O retorno vai ser igual à média desses ativos. A média aqui é da variação, tá? Ctrl Shift, setinha para baixo. Aqui é só arrastar para o lado que ele vai calcular. Porém, eu quero esses valores anualizados. Então, a gente multiplica pela raiz de 252, já que os dados são diários. Arrasta para o lado que ele vai fazer a mesma coisa para cá também. E a variância, como a gente vai usar o desvio padrão, a fórmula é 10vpad.a de amostra. Dos mesmos retornos também. Ctrl Shift, setinha para baixo. Coloca aqui multiplicado pela raiz de 252 para anualizar os dados. E arrasta para o lado. E a covariação dos dois ativos é igual a variação S aqui de amostra, sample, do primeiro ativo. Aqui a gente coloca primeiro a variação, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula, e volta lá para cima. O dólar agora, Ctrl Shift, seta para baixo, Enter. Pronto. Calculamos agora, fizemos aqui o retorno do Ibovespa, o retorno do dólar, a variância, que no caso aqui é o desvio padrão, que é o risco, a volatilidade do Ibovespa e do dólar. A gente pode ver que o Ibovespa, nesse período de tempo, teve um retorno menor que o dólar e um risco maior, com essas informações aqui. Agora a gente vai calcular a volatilidade, que é aquela fórmula que a gente viu no slide lá, que é igual. Como eu já estou usando ali o desvio padrão, eu não vou precisar colocar a raiz aqui, tá? Aí já posso chegar com os pesos, que é igual ao primeiro peso do ativo, vezes ele de novo, para ficar ao quadrado, vezes a variância desse ativo, fixa esse valor, F4, mais o peso desse ativo, do outro ativo, que é o dólar, vezes o peso do dólar de novo, vezes a variância do dólar, que no caso aqui é o desvio padrão, fixado, mais 2 vezes o peso do Ibovespa, vezes o peso do dólar, vezes a covariação desses dois ativos, fixado. Não vai precisar da raiz, já que aqui a gente fez com o desvio padrão aqui. Aqui é só dar o double click, que ele vai calcular. Eu espero que pare aqui no zero também. Não parou. O que a gente faz? Chega aqui, Ctrl Shift, setinha para baixo, delete. E aqui é o retorno, que é a formulazinha que a gente viu lá da rentabilidade, que é o peso do ativo multiplicado pelo retorno dele. A gente fixa aqui o retorno, mais o peso do outro ativo multiplicado pelo retorno desse ativo, fixado também. E aqui é só arrastar. Vou fazer na mão aqui para não passar do valor aqui. Prontinho. Com essas informações aqui, a gente já consegue plotar a fronteira eficiente de Markowitz, que é só criar um gráfico com essas duas informações aqui, ó, a volatilidade e o retorno. A gente vai aqui em inserir, selecionar as duas colunas, inserir, pode ir em gráficos recomendados ou ir direto em gráficos de dispersão. Eu vou em gráficos recomendados, ele recomendou gráfico de dispersão, que é o que a gente vai fazer. E aqui está a nossa fronteira eficiente. As fronteiras de Markowitz. Eu já fiz aqui um local para ela ser plotada, tá mais bonitinha. Essa aqui é a fronteira eficiente de Markowitz. A gente pode ver que tem combinação de carteiras tanto na parte eficiente da fronteira quanto na parte não eficiente da fronteira. Porque essa fronteira tem um formato de um C.
É basicamente porque o Ibovespa ele é correlacionado negativamente com o dólar. Ou seja, à medida que um sobe, o outro cai e vice-versa. Para a gente formatar esse gráfico aqui, ficar igualzinho que aquele outro lá, a gente pode jogar esse gráfico aqui, mover gráfico. A gente criar uma nova planilha aqui, move o gráfico. A gente formata o eixo X. O eixo X, que a gente pode fazer aqui com o eixo X. A gente vê que começa aqui em 10%. A gente pode colocar o início aqui, em vez de 0, 10%. E para ficar mais bonitinho, o final aqui a gente pode colocar mais ou menos em 17%. Deixa eu ver como fica. Vou colocar 18%. 17,50. Deixa 17. 17 ficou bonitinho. E agora é só formatar o eixo Y. Cadê? Clica aqui em cima. Formatar eixo. A gente vê que o eixo Y começa mais ou menos em 0,5. Coloca aqui 0,5. Opa, 0,5. Ué, era 2 zeros. Pode só trocar o nome aqui, que é o modelo de média variância, também conhecido. Modelo de média variância. Pronto, ficou idêntico aqui, basicamente, só mudou a fonte. Essa é a fronteira eficiente de Markowitz entre o dólar e o Ibovespa. Eu destaquei aqui com a seta vermelha onde fica localizada a carteira de máxima variância, ou seja, a carteira com maior retorno e, consequentemente, com maior risco. E na esquerda, com a seta verde, eu destaquei a carteira com carteira de mínima variância, é a carteira com o menor risco e também o menor retorno. Dá para descobrir os pesos exatos dessas carteiras com uma ferramenta do Excel chamada Solver. Entretanto, eu estou com um problema nessa ferramenta e não vou poder mostrar essa parte aqui para vocês nesse vídeo. Mas em um futuro próximo eu posso estar fazendo um outro vídeo com essa ferramenta e como utilizá-la. No mais, agradeço a atenção a todos que chegaram até o final desse vídeo.